Disciplina de ciências, características do solo. Existem solos de diferentes cores. A cor do solo é uma característica que pode indicar alguns de seus componentes. O solo é formado por diferentes partículas. Os solos ricos em areia apresentam a cor amarelada. Solos ricos em argila apresentam cor avermelhada. E os solos ricos em calcário são esbranquiçados. Solos ricos em matéria orgânica apresentam coloração escura. O solo e a agricultura. O solo é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. A agricultura é a atividade de cultivar plantas e é uma das principais atividades econômicas do Brasil. Técnicas de cultivo do solo. Para as plantas se desenvolverem adequadamente, precisa de um solo fértil, com quantidades adequadas de água e de nutrientes. Algumas técnicas ajudam a manter o solo adequado ao cultivo. A primeira delas é a aração. É uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaços para facilitar a entrada de água e de gás oxigênio. A adubação é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Os adubos químicos são produzidos em indústrias e os adubos orgânicos são de origem natural, como fezes de animais e restos de vegetais. Irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo de maneira controlada e em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado das plantas. Drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo. Agora vamos falar sobre a pecuária. É a atividade de criação de animais. No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, os bovinos, suínos, aves, ovinos, caprinos, bubalinos. Esses animais nos fornecem alimentos como carne, ovos e leites, e matéria-primas como lã e couro. A pecuária pode ser intensiva ou extensiva. Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos e se alimentam das pastagens locais. Na pecuária intensiva, os animais são criados confinados, fechados em pequenos espaços e recebem alimentação específica, ração. Agora vamos falar da degradação do solo. Algumas atividades que o ser humano realiza causam prejuízos ao solo. Erosão. Quando o ser humano retira a vegetação, aparecem rachaduras e buracos. As partículas do solo são carregadas de um local para outro, principalmente pela água da chuva e pelo vento. Queimadas. Quando o ser humano retira a vegetação de certa área, as queimadas não removem apenas as plantas presentes no solo. Animais e nutrientes também são eliminados, destruindo o habitat de muitos seres vivos e provoca a poluição do ar. Contaminação do solo. O solo pode ser contaminado de várias maneiras. Pelos lixões, através da liberação de chorume, que é um líquido escuro, que pode contaminar fontes de água subterrâneas. Contaminação do solo. O solo pode ser contaminado de várias maneiras. Pelos lixões, através da liberação de chorume, um líquido escuro, que pode contaminar fontes de água subterrâneas. Pelos resíduos das indústrias. Pela falta de saneamento básico, liberação de esgoto em locais inadequados. Pelos agrotóxicos, utilizados em plantações, podem causar prejuízo e contaminar o solo, a água e o ar. São prejudiciais à saúde dos seres humanos. Esse foi o nosso conteúdo na matéria de ciências. Bons estudos!